assunto muito importante, seria a comunicação dentro das empresas e grupos sociais diversos, que é um assunto que influencia muito a qualidade de vida das pessoas, como elas se sentem, como elas reagem em determinados assuntos, determinadas formas de você se colocar diante delas. E posso assim, afirmar que depende muito de você, né? Da pessoa que está em situação, precisar comunicar algo, passar uma determinada informação e ser bem aceito pelas pessoas. Você tem diversas maneiras de poder chegar a um resultado que seja favorável para todos e importante para todas as pessoas que estão numa situação de interlocução, de poder gerar bons sentimentos. E quando você mantém esse pensamento na comunicação, de chegar a um nível, um resultado que seja igual para todas as pessoas que estão ali diante de você e para todas as pessoas que estão se comunicando, seja você mais uma pessoa, você com mais duas ou três, ou um grupo de pessoas, quando você coloca e entende que chegar num denominador comum, em algo que seja bom para todos, essa comunicação passa a ser melhor aceita pelos demais. E porque quando você não presta atenção nessa condição, seria na parte, quando você parte para uma negociação, porque quando você está se comunicando, você está também negociando normalmente, e na maior parte das vezes, negociando ideias, negociando interesses. Os interesses eles podem ser divergentes ou podem ser comuns. Eu acredito que todos os interesses, quando você está diante de uma comunicação onde existem mais de uma pessoa, você não está numa comunicação com você mesmo, você está em comunicação com outros seres, com outras pessoas, essa comunicação ela tem sempre que atender e buscar sempre objetivos comuns, no sentido de você poder beneficiar o outro também, diante daquilo que é importante para você. Então você parte do princípio de que buscar pontos de congruências, pontos comuns para se chegar a um determinado resultado, já se torna essa comunicação melhor, porque o outro percebe que você está tentando encontrar maneiras de também atendê-lo com a sua comunicação, com aquilo que você entende que é importante, está procurando formas de chegar no resultado que seja bom para todos, né? E todos ganhem diante diante desse momento, né? E gerar, e acho que isso que é uma excelente comunicação, uma comunicação boa. E a partir do momento que as pessoas entendem isso e vê você como uma pessoa que é agregadora e quer buscar objetivos que sejam comuns e resultados que beneficiem a todos, você já tem aí uma porta aberta para poder dialogar. E eu estava fazendo um workshop com algumas pessoas sobre relações interpessoais, e eu acabei, você não tem como fugir da comunicação também. Você fala de relações interpessoais, e a comunicação ela interfere diretamente no ambiente
na forma que você interage e se relaciona com o outro. Então, existe algumas formas de você, argumentos e palavras e maneiras de você reagir e de se colocar, de forma a você diminuir atritos e resultados que não são bons, até em função da maneira como o outro está e se coloca diante de você, porque quando você vai falar com uma pessoa, a pessoa ela está tem suas emoções, né, seus sentimentos, e você não sabe qual ao certo como ela se encontra naquele momento, né? O que você vai encontrar ao falar com aquela pessoa, qual o estado dela, e poder ter mecanismos que faz com que você entenda e faça, ouça e saiba também buscar formas de amortecer um determinado maneira da pessoa falar. Se a pessoa está muito quieta, não quer falar muito, você poder entender isso e fazer perguntas mais que faz com que a pessoa se sinta melhor, e através da maneira como você se comunica, você consegue deixar a pessoa mais à vontade, principalmente demonstrando empatia, né? Se colocando no lugar da pessoa, você consegue entender quais são as palavras e a maneira que você deve se colocar para poder ter um resultado bom. E se a pessoa reage de uma maneira não muito agradável, está num momento muito de nervosismo e acaba falando de maneira grosseira, você precisa amortecer, saber quais são as formas de amortecimento que você pode utilizar para poder chegar e fazer com que a pessoa se sinta tranquila e entenda que você não está ali para poder divergir dela nem ir contra ela, mas sim solucionar e ajudá-la a chegar num resultado bom para que seja importante para ela. E também utilizar corretamente os captadores de atenção para que você consiga, diante de uma determinada situação onde você percebe que a pessoa não está atenta e não está prestando atenção, ao invés de dar ali uma bronca na pessoa, chamar a atenção grosseiramente, você pode usar captadores de atenção que faz com que a atenção da pessoa se mantenha e você consiga despertar essa atenção dela para que você consiga chegar no assunto que é importante. Não adianta você chegar no melhor assunto, no assunto que você quer realmente tratar com aquela pessoa, se a pessoa não está no momento presente, ela está dispersa, está pensando em outras coisas, não está preparada para aquele assunto. Então você precisa preparar as pessoas para chegar naquele assunto que é importante, que você quer falar com ela. Preparar o ânimo dela, preparar o estado de espírito dela, para que você possa então chegar a resultados que sejam importantes para todas as pessoas dentro de um ambiente. Assim é quando você está falando também com um grupo de pessoas. Você vai falar com um grupo de pessoas, você precisa, primeiro, no mínimo, procurar, de alguma forma, fazer uma pré-pesquisa ou um diálogo anterior com pessoas que conhecem aquela pessoa ou com a própria pessoa, para poder entender quem são as pessoas que estão ali, né, no público que vai te ouvir, onde você vai poder conversar com elas e entender o que é importante para elas, para que você pode abordar, para que você possa falar e falar adequadamente de acordo com o lugar que você está, de acordo com as pessoas que você está se comunicando, e para se fazer bem entendido também, falar no dialeto e na linguagem adequada para aquele público é importante. E quando eu digo isso, eu digo não de maneira com palavras que sejam de
do cotidiano daquelas pessoas, mas principalmente com o entendimento da cultura daquelas pessoas, de como elas veem o mundo e como você pode influenciar nessa maneira delas verem o mundo de maneira positiva, trazendo aquilo que é a mensagem correta para cada uma das pessoas e sendo específico, até mesmo quando você fala com o público. Você consegue ser específico em sabendo quem são as pessoas, entendendo aquilo que motiva cada um é importante. Se você consegue ter essas informações antes isso já garante aí, vou dizer para você, 60 a 70% de sucesso na sua comunicação com essas pessoas. Tá? Na próxima a gente vai entrar em pontos específicos de cada habilidade de comunicação, desde criar sintonia, captador de atenção e motivos que são importantes, né, que são prioridades das pessoas, como chegar a esses momentos, a esses motivos, para que você possa, então, abordar e entender ter uma comunicação melhor e ser ouvido também pelas pessoas é importante, porque é muito ruim e chato quando você está conversando com alguém, a pessoa só sabe falar dela, ela só entende dela mesma, ela não está preocupada em saber qual é o outro, quem é o próximo, para poder você, então, como você vai falar coisas importantes, ou de assuntos importantes, de mensagens importantes para pessoas que você não sabe quem é, que você não procurou saber quem é, o que é importante para elas, como elas estão e o que você pode, até para você entender o que você pode realmente passar importante para a situação daquelas pessoas, porque elas estão no momento delas, qual a sua mensagem pode agregar para essas pessoas. Então, no mínimo, você precisa conhecer quem são essas pessoas. Então, primeiro, o papel é isso, é você, para poder criar sintonia, você se colocar como uma pessoa atenta e interessada no próximo e querer entender um pouco daquilo que é importante para elas, daquilo que elas gostam, do que elas se atentam e prestam atenção, e aí quais são os interesses, os principais interesses delas, para até mesmo interesses gerais também, para que você possa então entrar e falar dentro desses assuntos e passar a sua comunicação adequada a esse momento, é o momento delas. E você consegue fazer isso quando você se interessa e começar a realmente se comunicar com as pessoas e a falar com elas. E quando você faz isso, você necessariamente e é importante que você vai tocar as pessoas, porque você está sendo uma pessoa que demonstrou um respeito pelo tempo delas, demonstrou realmente atenção e preocupação e vontade de realmente ajudar a ponto de fazer aquilo que é importante, que é, no mínimo, conhecê-las e, a partir daí, criar aquilo que passar a mensagem que é importante para elas. É isso. Um grande abraço.